Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Mais uma quarta-feira abençoada. Mais um dia que nós estamos aqui na presença do nosso Deus para louvá-lo. Amém? E hoje nós vamos falar de uma passagem bíblica muito interessante. Nós vamos falar a respeito de cura. O tema é cura e o título, A Cura do Paralítico de Betesda. Vamos falar da cura desse paralítico. E para nós iniciarmos, nós vamos fazer a leitura de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. Versículo 4. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento te pedimos que o Senhor nos tome em tuas mãos, quebra agora toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que tenta nos impedir de ouvir e falar da tua palavra. Que possamos, Senhor, sair daqui vitaminados, alimentados por essa palavra, e que o Senhor toque em nossos corações, porque sabemos que a tua palavra, ela não volta vazia. Então nós te pedimos e já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar em nome de Jesus. Vamos falar do paralítico de Betesda, a cura do paralítico de Betesda. Então vocês acompanharam aqui comigo. Muito obrigado. Que Jesus chegou a Jerusalém. E lá em Jerusalém tinha esse famoso tanque. Quando Jesus entra naquele tanque, ele se depara com um homem paralítico, que estava à beira daquele tanque. Então Jesus fica ali impressionado com aquele homem que está há 38 anos à beira daquele tanque, buscando por um milagre. Então Jesus faz a pergunta para ele: Você quer ser curado? Ele responde: Senhor,
não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Sabe, irmãos, aquele homem estava há 38 anos esperando por um milagre naquele lugar chamado Tanque de Betesda. Betesda, que é uma palavra que deriva de duas palavras: Beit, que significa casa, e Chesed, que significa misericórdia. Então aquele lugar era conhecido como a casa da misericórdia. Tanque de Betesda era conhecido como a casa da misericórdia. Aí a gente fica pensando, peraí, se o lugar é conhecido como a casa da misericórdia, como é que aquele homem estava lá há 38 anos? E ele mesmo diz com a própria boca: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Misericórdia é essa? 38 anos. É muita coisa. 38 anos, aquele homem tentando alcançar este milagre da cura, e ninguém o ajudava. Mas no primeiro dia em que ele teve um encontro com Jesus, Jesus disse para ele: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. O tanque de Betesda era uma junção de duas piscinas. Tem a imagem aí, eu vou colocar para ilustrar. Eram duas piscinas ou tanques. Era um lugar de ritual de purificação das impurezas físicas, ou seja, o pessoal se lavava naquele tanque. Por que eles se lavavam ali? Eles tinham que fazer isso antes de subir ao templo de Jerusalém, que ficava muito próximo. Então, com o tempo, o lugar acabou se tornando um ponto de peregrinação de todos os tipos de doentes que esperavam um anjo que descia e agitava as águas. Era um lugar para se tomar banho, para que você pudesse entrar no templo limpo. Porque as pessoas vinham de longe, as pessoas vinham de lugares distantes para ir até o templo. E as estradas daquela época, vocês sabem, era poeira e barro, poeira, barro e lama. Então as pessoas chegavam muito sujas, passavam naquele tanque para se banhar, se purificar fisicamente e ir para o templo. Só que com o tempo, criou-se uma religiosidade em volta daquele lugar. Criou-se um mito, uma crendice popular, né? Se fosse hoje em dia falar uma simpatia, que aquele lugar vinha um anjo, sacudia a água, e a pessoa que estivesse naquele local seria curada. Mas aí nós raciocinamos, espera aí, não é possível que um homem há 38 anos estivesse à beira daquele lugar e nunca teve a oportunidade de ser curado por esse anjo. Então, na verdade, meus irmãos, aquele lugar comum ganhou ares de local religioso. Sabe, isso tem acontecido muito nos dias de hoje. O lugar comum ganha ares de local místico. Sabe, os cristãos hoje em dia têm sido muito místico.
Cristão que acredita num monte de bobagem, num monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Que acredita no óleo ungido em Israel. Que acredita na sandália para pisar na cabeça de Satanás. Que acredita na toalhinha que tira a doença. Então os cristãos, como aquele homem, como aquelas pessoas, eram pessoas místicas que acreditavam que aquele lugar poderia fazer alguma diferença, que aquele lugar poderia curar as suas pernas e ele voltar a andar. Mas ele só voltou a andar no momento em que ele encontrou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, irmãos, tem muita gente que está aí há 38 anos dentro das igrejas, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, porque ele acredita que a igreja tem poder, ele acredita que o pastor tem poder, ele acredita que a irmãzinha de oração tem poder, ele acredita que o galho de arruda tem o poder, que o óleo tem o poder, mas não sabe que o verdadeiro poder está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos ao primeiro tópico dessa noite. Cuidado com a ilusão dos falsos movimentos. Cuidado com a ilusão dos falsos movimentos. João, capítulo 5, versículo 3, diz assim: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Eles esperavam um movimento nas águas. Cuidado com a ilusão de falsos movimentos. Ano que vem eu vou fazer 20 anos de convertido. Eu lembro que na época da minha conversão, tinha um movimento chamado Movimento dos 12. Quem era da época aí deve lembrar. Os mais novos não devem ter alcançado essa época. Mas foi um movimento que destruiu muita igreja séria, muita igreja firmada na palavra, foi destruída pelo movimento dos 12. Era um movimento que criava divisão no meio das igrejas. Era um movimento que trazia ensinamentos extra-bíblicos para dentro da igreja. Mas muitas igrejas foram atrás desse movimento. E por quê? Porque muitos diziam que era um movimento de Deus. Muitos diziam que era coisa de Deus, assim como aquelas pessoas acreditavam que aquele tanque tinha poderes curativos, porque um anjo descia e mexia nas águas. Da mesma forma está nos dias de hoje, meus irmãos. O G12 passou. E por que o G12 passou? Porque era um movimento de homens, não era um movimento de Deus. O ensinamento bíblico nunca passa e nunca passará, porque é um ensinamento vindo direto de Deus. Hoje nós estamos vivendo mais um movimento, o movimento da Igreja Preta. Vocês já devem ter ouvido falar. E eu tenho certeza que mais alguns anos é um movimento que vai passar. Porque é um movimento falso, é uma crendice popular, é coisa de homens. Então cuidado com a ilusão de falsos movimentos. Cuidado com essa promessa de cura a todo custo. E veio a pandemia aí para desbancar esse pessoal. E dizia que curava tudo. Meus irmãos, só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cura.
cura verdadeiramente. Assim como ele curou aquele paralítico, ele pode curar cada um de nós de qualquer doença. Mas não é uma doutrina, não é um pastor, não é uma igreja. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, cuidado com os falsos movimentos. Segundo lugar, na mesma linha, cuidado com o engano das superstições populares. Olha só o que diz em João, capítulo 5, no versículo 4. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então eles criam nessa crendice popular que foi inventada, não é? Foi inventada naquele lugar, um lugar comum. Nós estamos aqui no templo, na casa de Deus. Amém? Igreja é o local de reunião dos salvos. Mas estas paredes aqui, têm algum poder? Sim ou não? Não tem poder. Ano passado, essas paredes ficaram fechadas. Nós ficamos em casa assistindo culto pela internet. Onde era a igreja? Onde era a reunião dos salvos? Na nossa casa. Então as pessoas têm dado um poder extraordinário para paredes. Ah, não, mas na igreja, se eu orar na igreja é diferente. Eu vou estar em comunhão com os meus irmãos e o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer se você estiver lá na sua casa também, orando ao nosso Deus, falando com Ele, tendo intimidade com Ele. Deus, Ele ouve a sua oração e o milagre acontece. Reunião dos salvos, igreja, tem outro fim. A igreja tem outro fim. É para reunir os salvos, para congregar os salvos. Não é porque na igreja tem mais poder. Não é porque o pastor vai estar presente. O pastor vai estar presente. Eu não quero nem o pastor Robson, nem qualquer outro, não. Eu quero o pastor Cláudio Santana, que é o pastor presidente. Então a unção de Deus está na vida dele. E quando ele botar a mão na minha cabeça, o milagre vai acontecer. Crendice popular. Se você orar e falar com o nosso Deus, o milagre vai acontecer na sua vida. É só você ter um verdadeiro encontro com Jesus. Sabe, irmãos, é muita superstição hoje em dia. Eu imagino que subir monte começou da mesma forma. Você sabe que, biblicamente, subir um monte é você ir para um local isolado, para que ninguém te perturbar, para que você consiga falar com Deus. Tem muita gente aí que mora numa casa lotada, né? Cheio de gente. Então o sujeito vai lá para a laje para poder falar com Deus. Está subindo um monte, um local isolado, para que você tenha paz, você tenha sossego, para você falar com Deus. Mas já transformaram a subida no monte em algo místico. Eu tenho que subir o monte, porque lá no monte eu estarei mais alto, então Deus ouvirá o meu clamor. Então, se eu subir na minha laje, eu estou muito mais perto de Deus. Porque eu moro aqui nesse morro aqui, minha laje é alta. Tem noção uma coisa dessa? E as pessoas acreditam nessas crendices populares, assim como aqueles ali estavam crendo. Você deve estar pensando aí mais um montão de crendice aí que os crentes fazem. Vocês não sabem o absurdo se vocês procurarem na internet. Tem crente que urina em volta do quarteirão, porque ele diz que ele é o filho do leão de Judá, e a urina dele está marcando o território onde Satanás não vai pisar.
O absurdo que chega à crendice popular. E brasileiro tem mania de ser crédulo nessas coisas mesmo, né? Lá quando eu era garoto, minha mãe não era evangélica, então de vez em quando tinha uma simpatia para isso, uma simpatia para aquilo, fazia um negocinho aqui. Você deve estar lembrando aí das simpatias que a sua mãe e sua avó faziam para você também quando você era criança. Mas o povo de Deus precisa ser diferente. O povo de Deus tem que ter essa noção que não é você, não sou eu. Não adianta você subir um monte, vai lá, sei lá, sobe aquela serra de Madureira ali, vai lá para cima. Você não pode fazer nada. Aquele paralítico, ele podia ter sido colocado naquela água todos os dias há 38 anos, que não ia acontecer nada. E só aconteceu de fato no dia que ele teve um encontro com Jesus. E Jesus ainda pergunta para ele, né? Interessante isso. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E às vezes Jesus está perguntando para cada um de nós: você quer ser curado? Você quer ser transformado? Aí você bota uma desculpa. E ele colocou: Senhor, não tenho ninguém que me ajude para entrar no tanque. Quando a água é agitada, quando eu tento entrar na água, outro chega antes de mim. E às vezes nós damos essa desculpa para o nosso Deus. Nós estamos ali ávidos pelo aquilo que nós precisamos. O Senhor está perguntando: você quer ser curado? E nós colocamos uma desculpa. Tem ninguém não, Jesus. Tem ninguém não. Não veio nenhum irmão da igreja aqui na minha casa. Eu passei essa luta aí, não veio um irmão. Tem ninguém. Nem o pastor Robson. Falei com ele e mandou um zap. Não veio na minha casa. Jesus não está perguntando do que você precisa. Ele está perguntando se você quer ser curado. Então responda para ele o que você necessita. Senhor, eu necessito disso. Abra sua boca, fala com ele. Terceiro lugar, persevere na busca do seu milagre. Olha, tem uma coisa admirável naquele homem ali. Apesar dele crer na crendice popular, por falta de conhecimento, né? Meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, ele sofreu 38 anos. E às vezes a pessoa está sofrendo 10 anos, 15 anos, 20 anos, por falta de conhecimento. Mas ele perseverou durante 38 anos. Era um homem de fé. A fé dele estava mal direcionada. Mal direcionada. Tem muito crente hoje em dia que é pessoa de fé, pessoa perseverante. Mas o milagre não está acontecendo porque a fé dele está mal direcionada. Aquele homem, diz aqui no João capítulo 5, versículo 5, que um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. 38 anos. E ele buscando o milagre. Será que nós temos essa disposição de buscar um milagre durante 38 anos? Faça uma reflexão com você que eu faço aqui comigo. Será que o milagre que eu busco, se não acontecer em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu já começo a olhar assim meio esquisito? Deus, tem 5 anos que eu estou buscando esse milagre e o milagre não acontece. Senhor,
eu tenho ido na tua casa, eu tenho entregado meu dízimo, eu vou no domingo de manhã, vou no domingo à noite, vou na quarta-feira, quando tem festividade eu estou lá, eu tenho lido a Bíblia, mas o milagre não está acontecendo, já tem 5 anos, Senhor. Será que nós estamos tendo esta paciência, esta perseverança? Sabe, irmãos, persevere na busca do seu milagre. E quando você perseverar, busque falando com Deus. Você não precisa ficar falando com ninguém. A gente sempre fez isso aqui. Fala com Deus, é você e Deus. Nós temos linha direta. Nós não precisamos de intercessores. Não tem a torre, que a gente fala para a torre e a torre joga para Deus. Não. Nós falamos direto com Deus, é ligação direta. É direto. É da sua cabeça para os ouvidos de Deus. Então fale diretamente com Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai te perguntar: você quer ser curado? Você quer ser transformado? Você quer que a sua vida seja diferente? Você quer que a minha vontade seja feita na sua vida? Tem isso também, né? Às vezes nós não queremos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Queremos que a nossa vontade seja feita. Aí, ó, vai acontecer não. Aí pode orar 38, 40, 50 anos, que vai acontecer a vontade de Deus, não a sua. Pense aí agora, antes da sua conversão, você já pensou estar numa quarta-feira à noite, sentado numa igreja ouvindo mensagem? Acredito que não, porque eu também não pensava nisso. Mas como a vontade de Deus está se cumprindo na nossa vida, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Então nós precisamos orar para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, mas precisamos perseverar na busca do nosso milagre. 4. Perceba que Jesus se importa com você. Olha só, João capítulo 5, versículo 6. João capítulo 5, versículo 6, diz assim: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Perceba que Jesus se importa com você. Jesus se compadeceu daquele homem. Estava ali deitado há 38 anos. Você acha que Jesus não se compadece da sua vida? O homem que morreu na cruz pelos nossos pecados, sem pedir nada em troca, na graça de Deus. Você acha que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse homem maravilhoso, que sofreu o que ele sofreu, morreu na cruz, ressuscitou, está lá no céu, ele não se importa com você? É claro que ele se importa. Só que às vezes passa esse pensamento na nossa cabeça. Ah, pastor, Jesus tem mais o que fazer na vida do que se preocupar comigo. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou tão pequenininho. Jesus vai se preocupar comigo. Tanta coisa acontecendo nesse mundo. Os ateístas aí tomando conta do mundo. E Jesus vai se preocupar comigo? Ele se preocupa
extraordinariamente com você, porque ele deu a vida por você. E quando Jesus encontra aquele homem, ele se importa com aquele homem. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Perceba que foi Jesus que perguntou. E a cada dia ele nos pergunta, meus irmãos. A cada dia ele fala conosco. A cada dia o Espírito Santo de Deus que vive dentro de nós, ele toca o nosso coração. E ele sabe que quando nós lemos uma passagem bíblica, e essa passagem fala aos nossos corações, ele está perguntando: você quer ser curado? Então diga para ele, fala: Jesus, eu quero ser curado, porque ele se importa com você. Vamos avançar. 5. Abra seu coração somente para Jesus. Eu até antecipei esse tópico aqui, né? Abra seu coração somente para Jesus. João 5, versículo 7 diz assim: Senhor, disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, abra o seu coração somente para Jesus. Não abra o seu coração para o seu vizinho, para o seu familiar, para o seu colega de trabalho, até para o seu irmão da igreja. Não, abra o seu coração para Jesus. É só Jesus que resolve o seu problema. Sabe, tem gente que vai lá para a rede social e coloca o seu problema na rede social. Coloca lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Tudo quanto é rede social, ele sai falando com todo mundo. Vai lá no grupo da família, fala lá, desabafa no grupo da família. Vai resolver alguma coisa? Não. O único lugar que resolve é você falar direto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele homem há 38 anos. Será que ele nunca tinha pedido para ninguém? Ah, me leva ali, pô, me bota na água ali. Será que ele nunca tinha falado com ninguém? Será que ele não tinha um familiar que ele tinha pedido, pô, me coloca lá na água lá? Um amigo, 38 anos, dá para você fazer muitos amigos, né? Será que não tinha ninguém para colocar ele na água? Eu tenho certeza que tinha, eu tenho certeza que ele pediu, e eu tenho certeza que ninguém ajudou. Somente um ouviu aquele homem, Jesus. Então, abra o seu coração somente para Jesus. 6. Creia que basta a palavra liberada de Jesus. João 5,8 diz: Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Creia que basta uma palavra liberada por Jesus. Sabe, irmãos, Jesus falou: levante-se, pegue a sua maca e anda. E o que aquele homem fez? Ficou deitado? Começou a engatinhar? Não. Aquele homem se levantou, pegou a sua maca e saiu andando. Sabe, irmãos, nós temos que pensar, lembrar que Jesus, ele libera uma palavra para a nossa vida. Só que às vezes nós questionamos: Jesus, eu estou passando
20 anos por esse problema, 15 anos lá na minha família. E assim, de uma hora para outra, o Senhor fala que vai ser resolvido assim, é pegar, levantar e sair andando. Não é assim, Jesus, tem todo um processo. É devagar, Jesus. Não, primeiro eu vou fazer assim, depois o paralítico fala, não, Jesus, primeiro eu vou sair engatinhando. Aí se eu ver que as minhas pernas estão fortes, aí eu já começo a levantar e ficar de joelho. Aí quando eu ver que eu estou ficando legal, aí eu já vou começando a levantar e depois levanto. Às vezes nós queremos fazer isso. É a nossa metodologia. Mas a metodologia de Jesus não é assim. É levante-se, pegue a sua maca e ande. Levante, pegue a sua maca e ande. É de uma hora para outra. Jesus, ele sabe como lidar com cada um de nós. Ele sabe do nosso coração. E quando nós ouvimos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e fazemos aquilo que Ele manda, mas é para fazer aquilo que Ele manda. Levante-se. Levante-se. Para fazer aquilo que Ele manda. Então, meus irmãos, reflita o que o nosso Senhor tem falado na sua vida. O que Ele tem falado para você fazer? O que Ele tem te orientado? Será que Ele falou, larga esse emprego? Ou Ele falou, pega esse emprego? Será que Ele falou, muda de bairro? Ou Ele falou, não muda de bairro, eu quero você aqui, sendo bênção aqui nesse bairro? Será que Ele falou com você, olha, começa a estudar? E você diz, Senhor, mas eu não tenho recurso. Então, se o Senhor falar com você, levanta-se, pegue a sua maca e anda, faça exatamente aquilo que Ele diz. Creia que basta a palavra liberada de Jesus para que o milagre aconteça na nossa vida. Próximo. 7. Esse aqui é interessante. Leve o seu testemunho por onde você for. Leve o seu testemunho por onde você for. João, capítulo 5, versículo 9 diz: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. Sabe, irmãos, o milagre aconteceu na vida dele. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E olha o detalhe, isso aconteceu no sábado. Para quem conhece aí o costume lá de Israel, no sábado você não podia fazer nada. Então aquele homem foi curado no sábado, saiu andando no sábado, pegou a sua maca no sábado, que também não podia, e saiu falando para todo mundo o que Jesus havia feito na vida dele. Aquele homem passou 38 anos. 38 anos. Você acha que ninguém conhecia ele? Era um estranho na multidão. 38 anos. Todo mundo conhecia. Todo mundo. E ele saiu num sábado, falando que Jesus havia feito na vida dele, que Jesus o havia curado. Sabe, irmãos, e às vezes não precisa nem falar nada. Só aquele homem desfilando lá no meio da cidade já era o testemunho do que Jesus havia feito na vida dele. Ele não precisava nem abrir a boca.
Era só ele caminhar no meio do povo, no meio da cidade, que as pessoas iam ficar assim, impressionadas com o que Jesus fez na vida dele. E às vezes as pessoas também ficam impressionadas com o que Jesus fez na nossa vida. Como você era antes da sua conversão? O que você fazia antes da sua conversão? Imagine que você encontra aí um conhecido que não tiver há 15 anos, há 20 anos. Quando essa pessoa te encontrar, você vai estar totalmente diferente, não é? Porque nós nos tornamos pessoas completamente diferentes. Quem me conheceu na infância, na adolescência, e me vê agora, vê que eu estou totalmente diferente, sou outra pessoa. Então nós não precisamos nem abrir a nossa boca. Só de nós vivermos já é um testemunho. Esse testemunho que nós temos que levar para onde nós formos. Para onde nós formos, as pessoas verão o milagre que Jesus veio fazer na nossa vida. E para nós encerrarmos, número 8. Nunca se esqueça da promessa de Jesus. Nunca se esqueça da promessa de Jesus. João, capítulo 5, versículo 24. Diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha a transformação. Eu lhes asseguro, é promessa de Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aquele homem vivia na morte, aquele homem vivia uma vida horrível, uma vida desgraçada, era um paralítico, tinha que esmolar, ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia ter uma profissão, ele não conseguia ter uma família. Mas ele passou da morte para a vida. Não se esqueça da promessa de Jesus, meus irmãos. Pode até ser que você esteja se olhando e se comparando. Ah, pastor, o senhor não sabe da minha vida. Eu estou que nem aquele paralítico. Estou passando uma dificuldade. Mas se você crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele lhes assegura: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Morte significa ausência de Deus eterna, e vida significa presença de Deus eterna. No dia da nossa conversão, no dia em que nós entregamos a nossa vida no coração, nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós passamos da morte para a vida. E um último versículo para nós meditarmos e estarmos concluindo essa mensagem. Mateus, capítulo 8, versículo 17, que diz: e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Sabe, irmãos, não deixe que as dificuldades da vida te esmoreçam. Não deixe que o noticiário coloque você para baixo. Não deixe que o que você tem visto por aí pela internet venha interromper os seus sonhos. Não deixe que o tempo venha tirar você, venha levar você a não crer
que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele pode te curar. Aquele homem estava há 38 anos, 38 anos, crendo numa crendice, mas no momento em que ele encontra o verdadeiro Senhor, aquele que tem todo o poder, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que morreu na cruz, sofreu por cada um de nós, ele ficou imediatamente curado. Amém? Então, curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez e agradecer ao nosso Deus.